Olá, meu amigo, minha amiga, novamente aqui. Meu nome é Valmir Cardarelli, para quem não me conhece. Sou o diretor, um dos professores aqui da Academia, Escola de Filosofia Livre. Estamos sediados aqui em São Bernardo. Para quem quiser conhecer um pouco mais da escola, pode procurar a gente no Google, entrar no nosso site e vai ter mais informações. Somos uma entidade sem finalidade lucrativa. Estamos aí fazendo esse trabalho já há 13 anos praticamente, esse trabalho de divulgação da educação através da filosofia. Então, quando nós divulgamos a filosofia, trabalhamos a filosofia clássica, nós tornamos aí público através das nossas aulas, agora através do nosso canal, através dos nossos livros, a visão filosófica sobre a vida, diversos temas abordados através desta visão filosófica, que nos serve então de referencial, um referencial positivo, um referencial superior, que é exatamente o que a humanidade está precisando, porque perdemos o nosso referencial. Então, está aí a sua oportunidade de, até um simples like, um simples se inscrever no canal, ou indicar isso para os seus amigos, para as pessoas que você percebe que estão precisando de filosofia, estão precisando realmente desses referenciais elevados. Muito bem, hoje eu trouxe para batermos um papo, um tema muito delicado, um tema, eu diria que até difícil de abordar, devido a tantas crenças, a tantos preconceitos, de tanto nós sermos desensinados a olhar para o ser humano sobre o aspecto do masculino e do feminino. Eu diria que tratar de um tema como este, que hoje eu elenquei o termo sagrado masculino, se torna muitas vezes difícil, não exatamente em desenvolver a ideia, mas em difícil compreensão. Então, eu retomo aqui sempre o nosso lembrete de que a filosofia clássica ela serve para que a gente possa ganhar novas referências, novos pontos de vista, para que a gente possa então enriquecer o nosso. Ou seja, a ideia da filosofia jamais é entrar na sua casa, entrar na sua mente e adicionar mais uma crença. Não é isso que a gente quer, não é isso que nós buscamos. Não foi para isso que fundamos a Academia Escola de Filosofia Livre. Muito pelo contrário. A filosofia ela tem esse condão de nos libertar das crenças e formar um pensamento livre. É isso que o mundo precisa. Na verdade, é isso que nós estamos carentes, de pessoas pensantes por si só. Porém, para que você pense por si só, necessário se faz que você se abra para novas formas de pensamento, para novas visões, novos pontos de vista, que possam, muitas vezes, não equacionar com o que você tem hoje, mas isso não é ruim, muito pelo contrário. Através dessa contraposição de pensamentos, de formas diferentes de pensar, é que nós enriquecemos e nós vamos evoluindo. Tá ok? Muito bem, então. Então hoje nós vamos falar sobre o sagrado masculino. E obviamente, quando falo do sagrado masculino, eu não vou exatamente falar do homem, e aí está a primeira crença a ser quebrada. Nós achamos que, quando falo do sagrado masculino, que é a energia masculina, ela só é relativa ao homem. E você vai perceber que não é verdade isso. Então, a nossa conversa aqui vai ser mais ampla que isso. Eu vou primeiro fazer uma referência à problemática masculina. Então, até eu como homem, eu assim me vejo até mais armado de argumentos, né, pela minha experiência de 6 décadas, mais armado de argumentos até para falar
mais aptidão para poder falar desse assunto, ou dentro da psicanálise, dentro da filosofia, né, que não tenho como dissociar essas duas coisas, e a minha experiência mesmo. Todos sabem, todos falam, e provavelmente uma boa parte das pessoas concordam, que nós vivemos numa sociedade absolutamente machista. O que eu concordo também. Então, o que é uma sociedade machista? Uma sociedade machista não é exatamente aquela sociedade que coloca os valores do homem como superiores ao da mulher. Não é exatamente isso. Eu diria que a sociedade machista é aquela onde o homem e a mulher estão desequilibrados. Então, quando você tem uma sociedade machista, você não pode afirmar que somente o homem ele trabalha os valores e ele quer sobrepor os valores dele sobre a mulher. Não, em absoluto. E aí eu acho que está o primeiro engodo com relação a esse tema. Na verdade, uma sociedade machista se faz pelo desequilíbrio tanto do homem quanto o da mulher. Isso é um ponto a ser pensado. Estamos vivendo uma sociedade machista? Com certeza. Então numa sociedade machista, quem sofre é a mulher? Olha, claro, sofre a mulher com certeza. Ela vai sofrer as consequências de uma sociedade machista, que muitas vezes, eu diria que muitas vezes, mas muitas mesmo, ela contribui para que essa sociedade machista perdure. No entanto, aqui eu vou partir em defesa, mas como um advogado masculino agora, o homem também sofre muito com uma sociedade machista. Ele não fica ileso, ele não passa ileso disso. Tanto é que a gente vê o comportamento masculino, hoje o comportamento masculino, não é hoje, isso já vem de décadas, de muito tempo, aliás, centenas de anos. Esse comportamento masculino desviado do que deveria ser um comportamento real, um comportamento mais equilibrado masculino, dentro das energias, eu já vou pontuar essas coisas dentro do nosso bate-papo. Na verdade, ele faz vítimas, e essas vítimas são de ambos os sexos. As vítimas não são separadas por masculino e feminino, porque quando o homem ele é educado em uma sociedade machista, ele é vítima e algoz ao mesmo tempo. Então, no primeiro momento, ele é vítima porque ele tem uma educação machista, uma educação que não mostra para ele o equilíbrio da energia masculina e da energia feminina. E, pelo contrário, o conduz a um desequilíbrio, então o educa de uma maneira machista. E também acontece com as mulheres são educadas de uma maneira machista. Então, por favor, essa conversa nossa e esse tema nosso, ele não tem nada a ver com preferências sexuais, que são outras coisas. Um dia, quiçá, eu posso gravar uma videoaula ou colocar isso aqui quando voltarmos, estiver nas aulas presenciais, eu posso falar sobre a questão da homossexualidade, que a filosofia trata isso com maturidade, mas isso eu gostaria que não fosse misturado essas duas coisas. São dois temas absolutamente diferentes. Então, uma coisa é uma sociedade machista, o equilíbrio das energias, o yin e yang que nós estamos falando, e outra coisa são preferências sexuais, né? Então, feito essa dissociação, agora então a gente pode com tranquilidade tratar mais adequadamente sobre o tema abordado hoje. Bem, na psicanálise, quando nós estudamos psicanálise, nós nos defrontamos com o que é chamado de ânimo, né? Então, tanto Freud quanto Jung e tantos outros psicanalistas ou escritores sobre o tema, estudiosos sobre o tema, eles reconheceram que todo o homem, agora estou falando
do sexo masculino, ele tem uma energia chamada ânimos, né? E existe outra energia chamada ânima. Então, a energia ânimos é a energia masculina, energia ânima, energia feminina. Então, dentro da psicanálise, da psicologia, sabe-se que o homem, ele não tem somente a energia masculina, mas ele também é detentor da energia feminina, que é a ânima. E, contrário senso, a mulher, que é o ânima, que é a energia feminina, também detém a energia masculina, que é o ânimos. Então nós temos tanto a energia masculina na mulher, quanto a energia feminina no homem. Ora, isso é verdade? Isso é tão verdade quanto nós afirmarmos que o hormônio feminino ou o hormônio masculino não são, eu diria assim, não são 100%, aliás, o homem não é 100% testosterona, né? Simplificando, o homem não é 100% testosterona, e a mulher também não é 100% o hormônio feminino, é o progesterona. Então, temos lá dois hormônios, onde aquele homem, o homem que se diz assim, o mais macho possível, imagina lá um lutador de MMA, né? Tem sangue nos olhos, ele pode dizer assim, nossa, eu sou totalmente testosterona. Olha, não é, lamento dizer, lamento desapontá-lo, mas com certeza você é necessário, né? Você é portador também do hormônio feminino, e isso é muito importante. Então, essa comparação, essa analogia aí que eu estou fazendo, biológica, ela serve também para a questão sutil, somente para fazer essa ponte e para reconhecermos que esse é um ponto de partida importante, que o homem, ele necessariamente, ele tem então um lado feminino, assim como a mulher tem um lado masculino. Então, nessa aula de hoje, eu vou procurar, dentro do tema, como eu disse, o sagrado masculino, eu vou procurar trazer mais exemplos para o lado masculino, até porque estou aguardando uma aula para o sagrado feminino. Então falaremos do sagrado feminino. Então, dentro do sagrado masculino, agora é óbvio, né, que as mulheres que estão me assistindo, tanto é importante elas entenderem o homem, como também entenderem o aspecto, o ânimos, que são as energias masculinas que elas detêm. Então isso vai servir, tudo isso que nós falarmos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, quando falamos do aspecto masculino, eu estou falando de uma energia, um tipo de energia, e quando falo então do feminino, eu estou falando também de um tipo de energia. E como eu já disse, a mulher detém a energia masculina e o homem detém também a energia feminina, que não é preponderante. No entanto, é muito importante e necessário que esta esteja em equilíbrio e bem trabalhada, nem a falta e nem o excesso, ou seja, ela deve ser trabalhada em equilíbrio. E não é esse, senão outro, também o motivo de muitos comportamentos desviados, desequilibrados, tanto do homem quanto da mulher. Nós vamos ver aqui, eu relacionei alguns desvios de comportamento, que são vícios, que a gente pode considerar vícios de comportamento, que são, na verdade, corrigíveis quando nós conseguimos corrigir, equilibrar essas duas energias em nós. Eu vou fazer uma outra lembrança, aí vou trazer um outro paralelo, é importante para as pessoas que conheçam e gostam dessa linha mais oriental, dentro do conhecimento oriental, né? O chinês, por exemplo, ali que é o berço do conhecimento oriental, eles falavam sobre dois tipos de energia também, que compunham todo o universo. Seria uma dualidade universal, através da qual tudo se compõe. Então, imagina que tudo no cosmos, seja concreto ou mais sutil, se compõe de duas energias e tem um comportamento em cima dessa energia, que é o yin
e o Yang. Então, dentro do Yin e o Yang, nós temos inclusive o taoísmo, que aí se tornou uma religião, a princípio era uma filosofia, e Lao Tse então deixou essa filosofia para a humanidade, e ela explica que existem dois tipos de energias que não são opositoras, mas elas são complementares. E daí eu vou chamar a atenção aqui para um outro conceito, que muitas vezes nós nos confundimos e tratamos equivocadamente, né, de uma maneira equivocada. Tanto o Yin quanto o Yang, que são forças diferentes, elas não são forças que se opõem uma à outra, mas sim são forças complementares. Valmir, mas isso é muito simples. Só que as coisas mais simples são as coisas mais difíceis de se enxergar e, pior ainda, mais difíceis de se viver. E observe se não é assim, quando nós temos num relacionamento o Yin e o Yang, ou um relacionamento ou seja um relacionamento de marido e mulher, ou seja um relacionamento de dois amigos, ou seja um relacionamento que seja até profissional. Observe que muitas vezes nós, trabalhando as energias de uma maneira equivocada, de uma maneira desequilibrada, nós nos opomos ao outro, então nós confrontamos o outro. E o Yin e o Yang não é isso. Quando nós aprendemos a trabalhar o Yin e o Yang, nós aprendemos a contornar as coisas e trabalharmos não na oposição, mas na complementação. E olha só, abrindo um parênteses, veja se a maioria dos casamentos ou das relações mais duradouras, estáveis, observe se esse não é exatamente um dos grandes problemas dos casamentos falidos ou dos pseudo-casamentos, dos pseudo-relações, tanto de relações afetivas quanto relações de amizade, onde um não aporta com o melhor do outro. É exatamente isso. O que é um casamento? Não, um casamento não é uma relação superficial, não é uma relação, não, é uma relação principalmente, né, sobretudo, de apoio de um com relação ao outro, onde um desperta o melhor do outro. Eu estou falando isso até porque dentro dessa mesma relação, uma das funções até da própria natureza trabalhar o aspecto masculino e o aspecto feminino diferentemente no homem, então, ou seja, hoje nós temos a figura do homem e a figura da mulher separadamente, o que não acontece, por exemplo, em alguns, até do reino animal ou até do reino vegetal, algumas plantas, por exemplo, elas tanto têm o órgão reprodutor masculino quanto o órgão reprodutor feminino, né? Ou até no reino animal, me recordo assim rapidamente, a minhoca, por exemplo, uma hermafrodita, então ela tem tanto o órgão sexual masculino quanto o órgão sexual feminino, que não é o caso do homem, não é? Então veja, essa diferenciação que a natureza nos impôs, ela tem um propósito, ela tem um porquê. E esse porquê é exatamente para criar as oportunidades para que numa relação a gente possa trabalhar com o nosso potencial, trabalhar o melhor do outro, você possa na relação proporcionar que o outro ele aprenda com aquilo que você pode aportar e vice-versa, que você possa se aproveitar, no bom sentido, né? Você possa se aproveitar do melhor do outro e com isso você se equilibrar, você crescer quanto pessoa. Essa que é a ideia de uma relação, não somente uma relação de marido e mulher, uma relação familiar, quanto uma relação de amizades também. A função é essa, uma amizade, uma relação só inteira, quando nós conseguimos propiciar o melhor do outro.
E para isso, nós precisamos estar no nosso melhor, nós precisamos estar equilibrados e nós precisamos ter este conhecimento, porque esse conhecimento, ele não só ajuda, ele nos ajuda diretamente a perceber em nós onde nós estamos desequilibrados, que tipo de energia nós estamos utilizando de uma maneira equivocada, como também, quando nós conseguimos o nosso equilíbrio, nós estamos trabalhando o próprio equilíbrio do coletivo, o equilíbrio da sociedade. Ou seja, o trabalho que você faz em você, ele não é simplesmente um trabalho individual. Nós não conseguimos separar essas coisas. Na medida que um homem se autotrabalha, ele melhora enquanto pessoa, ele está sim ajudando a melhorar a sociedade como um todo. Então, não há como você permitir o melhor do outro se você não está permitindo o melhor da humanidade como um todo. Então, daí a importância desse tema, né? Vamos continuar então. Eu estava falando sobre os chineses, do Yin e Yang, e eles diziam o seguinte, que o Yang é uma energia masculina, enquanto o Yin é uma energia feminina. Então, por favor, eu vou insistir no assunto, muito embora óbvio que exista uma relação com o masculino e com o feminino do homem e da mulher, mas eu não estou falando estritamente de sexo, eu estou falando da energia, que são coisas diferentes, ok? Então, quando eles falavam dessas duas forças, eles diziam que essas duas forças, elas necessariamente precisariam estar em equilíbrio. E quando elas desequilibram, elas têm consequências, às vezes danosas, para que elas reconstituam novamente esse equilíbrio. Bom, se nós formos analisar, me veio aqui um exemplo de como tais forças em desequilíbrio, elas podem ocasionar danos muito grandes. Dentro da física, com o advento da lei da relatividade, os estudos que eram feitos na época do Einstein, descobriu-se que, a princípio, o átomo, o prefixo átomo, do grego, significa aquilo que não se divide, ele não era verdadeiro, porque o átomo não é exatamente o átomo que conhecemos. A palavra não é adequada. Percebemos sim que o átomo se dividia. Tanto ele se dividia que conseguiram fazer a bomba atômica. A bomba atômica é exatamente isso. Quando você desequilibra o Yin e o Yang, você acaba separando, desequilibra isso. Quando você causa esse desequilíbrio na natureza, você cria uma reação em cadeia, que é uma explosão atômica. E a explosão atômica não tem outro condão, senão, outra finalidade, senão reequilibrar, trazer de novo o equilíbrio que estava ali antes daquela lesão no átomo. Vamos chamar assim, que é algo que é como se fosse uma doença, né? Algo que trouxe uma desarmonia atômica. Então, da mesma maneira, as nossas vidas também agem dessa maneira, nesse sentido. Ou seja, quando nós não equilibramos a energia masculina e a energia feminina em nós também nos tornamos uma bomba. E nós vamos ver aqui uma bomba viciosa, uma bomba que vai carregar vícios, a prejuízo não só de você, como também a prejuízo da sua família, a prejuízo dos seus amigos, de todas as pessoas que o cercam. E por que não dizer a prejuízo do mundo? Muito bem. Então, eu coloquei aqui de uma forma didática, né? Depois os membros da academia, os alunos vão receber um artigo que eu vou escrever ainda, mas eu procurei colocar aqui de uma forma didática, pontuando 3 expressões principais dessas forças masculina e feminina, ou seja, do Yang e do Yin. E dentro destas 3 características principais, vamos conversar então sobre as consequências desse desequilíbrio.
Por que eu estou explicando isso? Pelo seguinte, porque eu tentei colocar aqui como professor para facilitar, ou seja, criar uma didática de ensino. No entanto, na prática, quando nós nos analisamos, é muito difícil nós enxergarmos essas diferenças. Muitas vezes, porque isso se mostra de uma maneira única. Então, muitas vezes, uma pessoa vai apresentar 2, 3, 4 características positivas ou não, de acordo com cada situação. Ou seja, cada ser vivente, ele é um universo apartado. Então, vai ser muito difícil nós identificarmos exatamente a que ponto, a que percentual a pessoa está desequilibrada, etc. No entanto, uma pessoa com um pouco mais de agudeza, um pouco mais sensível, um pouco mais atenciosa, você se olhando para você mesmo, você se olhando para os seus filhos, olhando para os seus amigos, você vai sim identificar se há algum problema, se há algum desequilíbrio ou não, e grosseiramente, vamos dizer assim, você vai poder traçar aí um perfil dessa pessoa, e não para criticá-la, mas para ajudá-la, de repente, seja o caso, tá ok? Bom, vamos lá. O primeiro caso, eu vou chamar assim de primeiro caso, vou tratar, são 3 casos, então eu numerei esses casos para facilitar a nossa conversa. No primeiro caso, eu coloquei aqui as características masculinas e características femininas. Uma característica masculina e uma característica feminina, que seriam características ligadas à energia masculina e à energia feminina. Então, vamos lá. A primeira é de impulso, movimento e ação para fora. Isso aí é uma característica masculina, de energia masculina. Não estamos falando de sexo. Energia masculina. Mas se quiser levar isso para o sexo, lógico, você vai perceber que isso se aplica também ao sexo. Mas eu não indico, porque a confusão vai ser maior para entender. Muito bem. Então, nós temos a energia masculina, eu estou dando uma característica que é o impulso, ação e o movimento para fora. Ora, então, a energia feminina equivalente vai ser o contrário, vai ser o quê? Uma passividade, então movimento in, uma contemplação, uma capacidade contemplativa, movimento in, e um movimento para dentro. Então vamos lá, retornando. O aspecto masculino, um movimento, uma energia para fora. Aspecto feminino, acolhimento. Eu vou fazer uma observação só nisso aqui, de uma maneira geral. Observe, numa família, eu vou colocar aqui numa família, mas você vai poder usar esse exemplo para diversas outras coisas. Que normalmente é a pessoa, entre pai e mãe, que normalmente é a pessoa que incentiva o filho ou a filha ali para começar a trabalhar. A primeira pessoa que normalmente isso, né, porque eu estou falando de energia, não estou falando de sexo. Isso, de repente, fala, mas eu conheço uma menina que foi a mãe, a primeira pessoa. É porque a energia masculina está na mãe. É por isso que você viu. Mas normalmente, quem é? É o pai. Normalmente é o pai. E normalmente a mãe é aquela que acolhe. Normalmente. Né? Não estou dizendo que pai não acolha, né? Mas normalmente é a mãe que acolhe. Ok? Então ela faz um movimento para dentro, interno. Isso desequilibrado tem suas consequências. Né? Então, como eu estou falando aqui do sagrado masculino, eu vou me ater mais à questão masculina. Tá? Então a gente vai ver depois as deficiências pela falta, ou pela deficiência, né? Pela deficiência dessa energia, do trato com essa energia. Então nós vamos trabalhar. Né? Aguarde um pouquinho. Agora, nesse momento, nós precisamos entender o que seja essa energia. O
O segundo ponto, característica dessa energia, tanto masculina quanto feminina, é a objetividade, aquilo que é reto. Isso é uma característica da energia masculina. É a objetividade. Então, é o reto. Enquanto no aspecto feminino, nós temos o circundante, aquilo que é curvo, é aquilo que conquista, né? Então, perceberam a diferença? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais, para facilitar memorizar. Se você olhar o corpo de um homem, né? Porque eu sou reto, né? Reto, aqui do lado. Se você olhar uma mulher, não. A mulher, ela é mais curvilínea, certo? Né? Tem um quadril mais curvilíneo, tem mais cintura, e etc. Se você observar, por exemplo, vai no shopping, né? Vai no shopping center e fica na porta de uma loja de roupa, um sapato, uma coisa assim, e observe um homem que tem uma energia masculina, né? Pode acontecer com a mulher, né? Como eu disse, mas é mais comum no homem, e observe uma mulher quando ela vai fazer uma compra. O homem, ele chega, ele olha já na vitrine, ele vê que ele quer gostou daquele sapato marrom, né? O sapato marrom com cadarço. Então ele entra na loja e ele fala, se o preço já estiver ele nem vai perguntar o preço, se o preço já estava ali na vitrine, nem o preço vai perguntar. Ele vai entrar o que você quer e falar que era aquele sapato, né? O número 42. Pronto, ele já sabe o número dele, né? E acabou o assunto. E o vendedor vai trazer aquele sapato, ele vai pagar, vai comprar aquele sapato e vai sair da loja. Depois, 10 minutos, a mulher não. A mulher, ela vai pedir todos os sapatos, tá certo? Que rodeiam aquele, porque ela pede aquele também, e vai experimentar aqueles sapatos. Por que não experimentar também uma rasteirinha, uma anabela, né? Que está um pipitu, e vai lá, né? E vai experimentando todos os sapatos, ela acaba não levando nenhum sapato, mas ela acaba levando talvez um cinto, uma bolsa, quando leva, né? Mas o sapato mesmo ela não levou, e tomou pelo menos uma hora ali do vendedor, tá certo? Então, percebeu? A energia é diferente. Eu não estou dizendo que uma é melhor, que a outra é pior, ou uma menos diferente. Elas são diferentes. Uma não é melhor que a outra, elas são diferentes. Então a gente vai ver a questão da aplicabilidade dela. O grande problema, gente, é o seguinte: é quando as energias estão em desequilíbrio. Esse que é o problema, né, que a gente vai ver em sequência. Mas primeiro estão aí, entendendo o que seja essa energia. E uma terceira característica dessa energia masculina e feminina, eu coloquei, a energia masculina ela é grave, ela é encorpada, ela trabalha com a massa, ela trabalha com a força, então é masculino. Imagina um instrumento musical, um rabecão, que é aquele instrumento grande, ele é mais masculino, enquanto o violino é feminino, né? Se você pegar uma tuba ou um eufone, né, que é um instrumento maior de sopro, ele é mais masculino, né, enquanto que um trompete, um clarinete é mais feminino. São energias nos instrumentos. Observe, é o yin e yang em equilíbrio. Então, você pode ter uma característica que é mais marcante daquela energia, daí que eu estou definindo que um instrumento é mais masculino ou mais feminino, até se ele for mais grave, instrumentos mais graves são mais masculinos, instrumentos mais agudos são mais femininos. Você pode inclusive perceber até pela voz, a constituição natural dos sexos. Normalmente o homem ele tem uma voz mais grave, não é um tenor, é um barítono, é um baixo, né? E a mulher, um soprano, um contralto, um soprano, né? Tem a voz mais aguda, tá ok? Então isso tem a ver com a energia, tem a ver com a energia, com essa energia que nós estamos falando, só que quando ela está densificada na matéria. Então ela vai trazer as características dela. Daí que a nossa confusão, nós confundimos isso com sexo.
É por isso que eu estou aqui gastando algum tempo em tentar dissociar essas duas coisas, porque eu sei, eu já falei muito sobre esse assunto e eu percebo que as pessoas confundem. Daqui a pouco ela está falando de sexo. Eu falo, não, sai dessa área, volta. Porque é difícil entender, mas uma vez entendido, você vai abrir um campo de muitas respostas para indagações e questões que a gente vê no nosso comportamento, vê na sociedade e acaba não entendendo, tá ok? O aspecto feminino dessa energia, né? Então, se o masculino é o grave, o encorpado, é a força, é a massa, o feminino é o agudo, né? O feminino é delineado, né? É a resistência. Então, quanto um é a força, o outro é a resistência. O feminino é a resistência, é a agudez, né? Percebe que esse é o aspecto feminino. Então vamos pegar aqui um aspecto feminino, essa energia feminina voltada numa mulher. A mulher é muito mais resistente que o homem, não tenho dúvida. Se eu tiver que confiar minha vida em colocar alguém de guarda entre um homem e uma mulher, eu vou colocar a mulher, não tenho dúvida, tem muito mais chances, não? Porque a mulher é muito mais resistente, a mulher, até por questão do prana, a mulher é muito mais resistente. E às vezes, quando eu dou esses exemplos, eu acabo até prejudicando o entendimento aí do ouvinte, né? Porque ele vai pensar no sexo, na mulher. Mas o meu exemplo, que eu estou justificando aqui, ele está falando da energia aplicada na mulher. Não estou dizendo que existem homens que são resistentes, né? Então, vai depender do composê, da consistência dessas energias, do equilíbrio dela, em cada pessoa. Ok? Então é isso. Então nós temos 3 situações de energia. Isso é importante que você veja, que agora a gente vai falar sobre as problemáticas. Adivinhe que problemáticas são essas e do que surge segundo essa problemática. Então eu vou tentar, como estou fazendo, tentando mais puxar a questão masculina, né, nesse desequilíbrio dessa sociedade machista, onde o homem sofre muito com isso, né? O homem, ele é exigido na sua masculinidade, o homem, ele é exigido no seu comportamento, porque ele está ali, tem que fazer o papel de homem. Os homens, provavelmente que estão me ouvindo, sabem do que eu estou falando, né? Isso é uma pressão que existe em cima do homem, uma pressão. Talvez muitas mulheres não sabiam disso, mas vão ficar sabendo através de mim, né? Cobrança social. O meu amigo Mário aqui também lembrou, existe uma cobrança social de uma postura de macho, né? A postura machista. Por isso que nós estamos vivendo numa postura machista. E muitas vezes essa postura é cobrada, sabe por quê? Pelas mulheres. Essa postura machista. E aí, a pessoa não sabendo, né, lidar com esse tipo de cobrança, porque ela não sabe lidar ainda com a energia feminina e masculina dela, porque não foi educada para isso, porque a nossa sociedade não educa para isso. Pelo contrário, a gente é educado exatamente para ser o machão, né? Ou para ser aquela moça, aquela mulher débil e dependente do homem. Então, eu vou deixar isso para um outro assunto, na questão da mulher, né? Vou focar mais no que eu disse, senão não vai dar tempo, né? Mas o homem, se você pegar a história, você vai ver que sempre o homem era obrigado a lutar, o homem mais forte, né? Então ele tinha lá que tem que fazer lá o exército, né? Se alistar no exército, cumprir aí sua obrigação militar, etc. Agora não, que agora está entrando, né? Mulheres também nas forças armadas, polícia, onde havia polícia feminina, tal. Mas ao longo da história, o homem ele foi muito exigido com relação a isso, né? Tanto é que o homem que não ia para a guerra, nossa, ele era preso, às vezes morto, às vezes respondia pena de morte. Aquele homem que não queria matar o outro, ele se negava, falou, não quero, não vou em guerra, eu não tenho nada contra o outro país, isso é um problema, isso não é um problema meu, isso é um problema lá de meia dúzia de pessoas que são inflexíveis, né, ou querem manter seu cargo a qualquer preço, etc. Então ele se recusava
aí na guerra. Então ele não era visto como homem. Né? Um homem que não conseguisse, por exemplo, tivesse um problema, que fosse um problema pontual, não tivesse mais como alimentar a sua família, nossa, ele era escrachado na sociedade. E tudo isso que são pressões sociais, eu não preciso entrar aqui em muitos detalhes, que provavelmente com relação ao sexo, então, nossa, é uma pressão imensa, que o homem existe do homem, e exatamente por ser uma sociedade machista. Né? E isso, como eu disse, a sociedade machista vai trazer prejuízo tanto para o homem quanto para a mulher. Se traz prejuízo para o homem, vai trazer prejuízo para a mulher. E se traz prejuízo para a mulher, consequentemente também vai trazer prejuízo para o homem. Muito bem. Então vamos lá. Imagine o seguinte, vamos tratar somente da primeira situação. Né? A primeira energia masculina, que é o impulso, ação, movimento e força. Energia feminina, que é a passividade, a contemplação e o movimento para dentro. Quando um homem, eu estou falando tanto homem quanto mulher, mas eu vou falar homem, já entenderam por quê. Porque a aula é sobre o sagrado masculino. A aula é sobre Apolo, não é sobre Diana. O sagrado masculino, na antiguidade, eles falavam, tinha os deuses, então Deus Apolo, e falava sobre o sagrado masculino, estava ligado a Apolo, porque é o deus Sol, estava ligado a Hércules, Hércules. Então, estava dentro do aspecto masculino. E pode perceber que as figuras eram feitas de homens fortes, não só fortes fisicamente, como homens decididos, homens que trabalhavam por dentro. Olha a história de Hércules. Dentro do mito de Hércules, ele fez os 12 trabalhos. Então, os 12 trabalhos de Hércules, 12 tem a ver com o ciclo, tem a ver com os 12 signos, 12 posições zodiacais. Jesus tinha 12 discípulos, o ano tem 12 meses, não é à toa, porque cada um tipo de energia. Né? Então, observe que dentro da antiguidade, os mitos, eles já falavam sobre essa energia masculina, já diziam sobre a necessidade de direcionar de uma maneira inteligente essa energia. Caso contrário, você fracassaria. Né? Olha que interessante, fracassaria como ser humano. Então daí a história, o mito de Hércules, que é lindo, vale a pena né, estudar o mito de Hércules. E quando ele acaba de cumprir os 12 trabalhos, então ele se vê um homem de verdade, um ser humano, né, um homem de verdade, após ter cumprido esses 12 trabalhos. Então veja, olha, imagine o seguinte, qual é o resultado, qual é a consequência de nós trabalharmos, eu coloquei aqui falta do masculino, significa a deficiência no trabalho da energia. Então eu usei a palavra falta, quando eu falar falta, é deficiência. Okay? Então falta do masculino. Quando falta essa energia masculina, como o homem se torna? Ele se torna inerte. Ele se torna ele é absorvido por uma energia de latergia, né? Então, latergia, inoperante. Ele se torna inoperante, né? Se torna uma pessoa sem iniciativa. Vocês já viram homens, né? Pessoas que não têm iniciativa para nada, né? Ela é inoperante, né? Latérgica, não tem iniciativa para fazer as coisas, não toma decisão. Isso é muito ruim. Isso então é a carência, é a falta, ou, né, como podemos chamar de deficiência, a deficiência no trato, no equilíbrio dessa energia masculina. Então ela está sendo mal conduzida, mal trabalhada. E normalmente isso tem a ver com a educação deficiente. Quando, por exemplo, nós poupamos demais os nossos filhos, quando nós não permitimos
com que eles tomem decisões, mesmo que equivocadas, mesmo que decisões que no primeiro momento vão trazer um prejuízo para ela. É muito importante que você libere, que você permita o melhor para o seu filho. Olha isso, né? Eu estava falando sobre a questão da convivência. Aprender a conviver com as crianças é também aprender a lidar com essa energia masculina ou feminina que habita dentro de você. Então, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, um verdadeiro ser humano, ele deve sim não só conhecer a sua energia mais preponderante, como aquela energia, o ânimo, animas, né? Anima ou ânimos, que estão dentro dele. Então, fatidicamente, ou seja, eu estou tentando levar isso para o concreto, para o dia a dia, para facilitar a sua visão e como que você pode trabalhar isso, né? Então, eu estou dizendo aqui que a energia masculina do impulso, do movimento para fora, quando em desequilíbrio, quando em falta, quando é mal trabalhada essa energia, você vai criar sim uma pessoa frouxa, uma pessoa inoperante, uma pessoa sem iniciativa para a vida, né? Uma pessoa apática, exatamente. Viu aquela pessoa apática? Gente, é um negócio horroroso, né? É um negócio horroroso. Aliás, não fazem falta nenhuma para o mundo. Uma pessoa apática, ela está sempre na dependência do outro, em todos os sentidos. Dependência emocional, dependência financeira. Você imagina hoje um rapaz que foi criado nessas condições, com essa energia mal trabalhada, como ele pode, por exemplo, assumir um relacionamento com uma moça? Um relacionamento mais sério, um compromisso mais sério de casamento, por exemplo, muito menos ainda ter filhos. Como que se ele não conseguiu se superar em nada, ele não tem iniciativa, ele não tem esse elan, né? Elan da vida, ou seja, uma pessoa apática. Com certeza, você que está me ouvindo, com certeza deve ter algum conhecido, ou mesmo às vezes até na sua própria família, pessoas assim, apáticas. Então tenha certeza, essa energia masculina foi mal trabalhada, não que ele não tenha essa energia. A questão é como canalizar essa energia. Porque ter energia nós temos, todos nós temos. A questão é se essa energia é liberada ou não, e se ela for liberada, em que sentido que ela é liberada. Né? Porque você vai perceber aqui que agora eu vou dar o elemento feminino em falta, mal trabalhado. Porque é um composê, você tem tanto energia masculina quanto energia feminina. Ora, então se você trabalha mal essa, você tem energia feminina que também vai ser mal trabalhada. Aí é uma bomba mesmo, né? Aí você tem as duas mal trabalhadas. E normalmente uma depende da outra. Então quando você não vai conseguir, por exemplo, ter energia masculina em equilíbrio e a energia feminina totalmente desequilibrada. Você não tem como fazer isso. Para ter certeza, se a sua energia feminina está desequilibrada, a tua masculina também está. Né? Então, como eu disse aqui, eu estou tratando isso de uma forma didática para ficar um pouco mais claro, para ficar mais compreensível, inteligível a nossa aula. Então vamos lá. Então diz que a falta do masculino, né, conduz à inércia, essa latergia. E a falta do feminino? Quando você tem, nesse primeiro aspecto aqui, né, o impulso-ação, ok? Quando você tem uma pessoa que trabalha mal, essa energia feminina, em relação a esse aspecto, ela se torna uma pessoa arrogante, ela se torna uma pessoa impetuosa. Uma pessoa impetuosa, arrogante, ela se torna uma pessoa sem capacidade de contemplação, ela não é contemplativa. Então é alguém que não tem condição de contemplar uma flor, de contemplar um nascer do sol, um opor, um ocaso, não tem condição de contemplar uma lua. Ele não tem isso. Não é que ele não tem, na verdade, energia mal trabalhada, energia feminina no homem mal trabalhada. Então ele se torna isso.
Isso torna uma pessoa arrogante, né? Impetuoso, não contempla, grosseiro, impulsivo, né? É mais ou menos algumas características dessa pessoa. Então a pessoa impulsiva, ela não avalia, então, porque ela não tem um movimento interno, então ela não consegue avaliar, ela simplesmente vai e fala, vai e faz, aí depois percebe que fez bobagem, aí se arrepende, mas é tarde demais, né? Uma pedra lançada, você se arrepende, agora a pedra vai bater no alvo que você atirou. E daí a nossa vida começa a ficar complexa, né? Começa a ficar uma vida de arrependimentos. Imagina você no final da vida você ter mais arrependimentos do que acertos, do que coisas a contar, né? De positivo. Mais arrependimento, me arrependo disso, me arrependo daquilo, me arrependo daquilo outro. Por quê? Porque foi impossível, porque trabalhou mal a energia feminina. Então, já aqui, só relembrando, a energia feminina é de passividade, ela é uma energia de contemplação. Então, ela é um movimento interno, é um movimento mais passivo, é um movimento para dentro. Então, nós precisamos da nossa passividade. Tanto é verdade, gente, olha, que quando a natureza toda foi criada, o ser humano foi criado, existe a noite e o dia. Então, na noite, nós fazemos um movimento yin para dentro, no dia yang. Agora talvez ajude você a entender que tanto o homem quanto a mulher dorme e acorda. Então, a mulher vai fazer coisas, o homem também vai fazer coisas. Então, independe de sexo aí, né? Depende do ponto de vista que você olha. Depende de sexo. É energia do planeta, energia da humanidade. Então, você tem o positivo e o negativo. Você tem a noite, que é negativa, e o dia, que é positivo. Então, é o movimento de yang, yin e yang. Yin e yang. Então, quando isso está em equilíbrio, você teve uma boa noite de sono, bem dormida, você não vai ter um dia mais positivo, um dia mais producente? Vai, né? Então, é exatamente isso que eu disse. Quando você tem a energia positiva, masculina equilibrada, necessariamente a energia feminina acompanha. Quando você trabalha a energia feminina bem equilibrada, a energia masculina acompanha. Agora, só voltando para o relacionamento. Olha só que interessante, não sei se você já pensou nisso, se não pensou, eu vou pensar agora. Qual um dos papéis do homem no relacionamento? Despertar a energia ânimos da mulher, ou seja, a energia masculina da mulher, e equilibrar aquela energia. Então, se você tem uma mulher muito passiva, uma mulher, né, ali só está ali naquela inércia, não, né? Não. A função do homem não é se aproveitar dessa facilidade e pisotear a mulher, não. Porque quando ele está em equilíbrio, ele faz isso quando ele não está em equilíbrio, né? Quando ele está em equilíbrio, o que ele faz? Ele aguça o melhor dela. Então, a mulher vai desenvolver o aspecto masculino dela no relacionamento com o homem. Né? Por quê? Porque normalmente o homem ele tem essa energia masculina, e vice-versa, né? No caso. Vice-versa. Ok? Muito bem, então vamos para o segundo caso. Não, antes de ir para o segundo, faltou dizer aqui o seguinte: quando você tem, sobre esse primeiro aspecto, um equilíbrio entre essas duas energias, masculina e feminina, ou seja, quando o homem trabalha o ânima dele, né, energia feminina, bem, nasce um homem equilibrado, um homem prudente, um homem temperante, um homem harmônico. Então você deve conhecer alguém que tende para isso, é porque essa pessoa tem a certeza, ela tem trabalhado bem, ou mais ou menos, ou pelo menos está tendendo a trabalhar o aspecto feminino nele, o aspecto da energia feminina. E isso vai trazer a ele um equilíbrio, vai trazer uma temperança, vai trazer aí uma harmonia maior. Dizem sobre a questão da sensibilidade, né, da intuitiva, por exemplo, né, intuitiva, a mulher é mais intuitiva que o homem, tal. De fato, é verdade mesmo. Mas por que isso acontece? Porque o homem não trabalha o ânimo, o homem não trabalha o aspecto feminino.
Porque você vai perceber que há muitos homens que trabalham nesse aspecto feminino que são super intuitivos, com certeza. Tá? Eu aprendi na vida a sempre pedir a opinião de uma mulher, né? Exatamente por esse ponto, porque às vezes nós não estamos enxergando o homem, para o homem, exatamente até por vivermos numa sociedade muito machista, nossa educação é muito machista, nós perdemos, o homem perde essa intuição, que é um canal, né, que se abre, e a mulher tem mais trabalhado isso nela. Então daí que a mulher é mais intuitiva que o homem. Daí os homens que estão me assistindo, eu sempre aconselho isso aos meus amigos, aqueles que eu posso, olha, vai fechar um negócio, você vai fazer uma sociedade, você vai, sei lá, alguma coisa que seja importante, que, né, você não pode errar, ou que aquele erro vai te trazer um prejuízo. Olha, chama uma mulher, né, chama uma mulher ali, peça ali uma visão feminina do assunto, né, uma visão mais intuitiva. E às vezes, eu já ouvi muitas vezes, a mulher fala, olha, homem, cuidado com aquela situação, cuidado com aquela pessoa. Olha, era verdade, viu? Era verdade. Muito bem? Então é isso. Vamos agora para o segundo aspecto da energia, né? Trabalhar agora o segundo aspecto. Como eu disse, eu separei uma questão didática, que a energia masculina, ela é objetiva, tem um elemento objetivo, reto, como eu já disse, e da mulher é circundante e curto. Ó, então, quando o homem não trabalha essa energia em equilíbrio, ou seja, tem deficiência nessa energia da objetividade, do reto, então nós teremos os seguintes problemas. Temos de psique. Esse homem ele vai se tornar prolixo, da prolixidade, aquele homem que fala demais, que está em desequilíbrio, né? Ele se torna inconveniente, ele se torna um vampiro energético. Eu vou dar algum exemplo, se você lembrar de alguém, com certeza, nossa, eu já lembrei aqui umas 3, 4 pessoas. Eu estou lidando com homens, né? Homens. Outra aula a gente fala da mulher. Homens. É que vai funcionar para a mulher também. Em desequilíbrio. Então veja, a pessoa no telefone, ela te liga, depois de meia hora que ela está falando só dela, das questões dela, ela já te contou pela 10ª vez a mesma história por telefone. Ela diz assim: eu só te liguei para dizer que daqui meia hora eu vou passar aí para conversar com você. Quer dizer, você já está com a orelha vermelha, né, cansado, a sua energia já foi toda pelo fio do telefone, ou pelo celular, ou pelas antenas aí de celular, você já está acabado, né? E aí ela marcou então com você de ir lá bater um papo, né? Ou seja, você vai precisar de um respirador, né? Provavelmente, né? De uma transfusão de sangue. Por quê? Porque essa pessoa vai vampirizar você. Energeticamente, eles são chamados de vampiros. Então, o que é isso? É uma energia em desequilíbrio, mal trabalhada, é uma energia masculina mal trabalhada, né? Que é a energia do reto, a energia daquilo que é objetivo, objetividade, aquilo que vê a meta e segue o caminho, né? Então ele se torna prolixo. Prolixo, gente, não é simplesmente a pessoa que fala demais, viu? Eu até coloquei aqui, né? Uma fala demais é uma característica do prolixo, mas o prolixo, ele é prolixo em tudo, naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala também. Prolixidade é um defeito, é um vício, ok? Só para, né, deixar um pouco mais fechadinho aí o conceito. Certo? Inconveniente. Óbvio, essa pessoa que é inconveniente é uma pessoa que fala demais, gente. É uma pessoa que está ali com uma série de coisas para fazer, etc. Tá? E a pessoa está ali ocupando seu tempo, falando demais, né, perturbando e tal. Então se torna inconveniente mesmo. Muito bem. E a falta
do feminino, né? O trabalho do feminino dentro dessa energia, que é aquela energia curvilínea, né? Porque muitas vezes, gente, olha, você precisa tomar cuidado, né, com essa questão do seu objetivo, né? Você precisa trabalhar o meio de campo, né? Imagina o seguinte, morreu aí um parente, morreu uma mãe de alguém, né? Aí você chega para a pessoa, você vai dar a notícia, sua mãe morreu, tá? Poxa, não? Talvez você tenha que preparar, né, a pessoa, de repente, porque morre ela também, né? Sua mãe e você, porque a pessoa teve um infarto, né? Então você tem que preparar a pessoa. Daí que é importante, perceberam que esse exemplo que eu dei foi o seguinte, olha, é muito bacana, porque você vai entender melhor, que não existe o certo e o errado nesse sentido. Existe a energia masculina e feminina. Então a questão é a habilidade, conquistarmos essa habilidade, aprendemos essa habilidade de lidar com essa energia e fazer se composer para aplicar o caso em prática. Porque muitas vezes você tem que ser reto, objetivo, tratar o assunto ali, né? Tá. Outras vezes não. Outras vezes você precisa contornar isso, né? Tá ok? Então a falta do feminino, ela torna uma pessoa intolerante com o outro, crítica, uma pessoa agressiva, uma pessoa ríspida, uma pessoa obtusa, né? Obtusa. Por quê? Porque você não trabalhou a energia feminina, que é essa energia, né, da conversa número 6, esse. Número 6, lembra na numerologia? Número 6. O número 6 é aquele, né, é o diplomático. Né? O diplomático. Ele vai te falar alguma coisa. Ele vai contar para você. Só que ele vai contar e você nem vai perceber. Na hora que você perceber, ele já contou. Você já está ciente daquilo que você não se ofendeu, ele não te agrediu, ok? Ele não te agrediu. Então daí que quando essa energia é mal trabalhada no feminino, ela se torna uma pessoa agressiva, intolerante, crítica. Muito bem? Ótimo. E essa pessoa em equilíbrio, com essa energia em equilíbrio, essa energia da objetividade, né, e essa energia do circular em equilíbrio, ela se torna, né, uma pessoa sensível, uma pessoa flexível. Eu vou explicar agora o que é sensível, né? Agradável, uma pessoa respeitosa, uma pessoa simpática, né? O sensível, eu vou explicar porque o sensível ele pode ser tomado até como uma debilidade. O sensível, a pessoa muito sensível, eu já usava assim, cuidado que ele é muito sensível. Não, ele é fraco, a gente vai ver já na sequência. Isso aí não é sensibilidade. Sensibilidade, gente, é uma qualidade superior. O sensível, ele tem inclusive a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E o sensível, ele trabalha com compaixão e empatia. Ele se torna sensível à dor do outro. Isso é humanidade. Humanidade é isso, né? O sentido de se ter humanidade pelo outro. Então ele tem compaixão, isso é sensibilidade. Então é uma qualidade, né, lá em cima, e não esse sentido mal utilizado. A pessoa sensível é uma pessoa fraca, né? Qualquer coisa afeta, não, a gente já vai ver, tá bom? Muito bem, e o terceiro e último aspecto que eu separei da energia masculina e feminina, lembra lá qual era? Era a força, a massa, né? É isso. E o contrário, né? O contrário é delineado, tá certo? É a resistência, esse é o aspecto feminino, que eu veria a página aqui só para lembrar. Então, qual seria a falta do masculino? O que torna, como que essa personalidade, como que ela se torna? Qual a característica desta pessoa quando está em desequilíbrio o aspecto masculino? Ela se torna uma pessoa fraca. Aí sim, eu sensível no sentido do frágil, né? Uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa que se ofende fácil, né? Você elogia, ela está ofendida. Você dá bom dia, ela se ofende, tá certo? É uma pessoa, ela não tem afinco,
ela não tem persistência, ela não tem tenacidade, né? Uma pessoa que não é tenaz, né? Uma pessoa, ela, por conta disso, ela acaba não concluindo as coisas que ela começa, exatamente por falta dessa tenacidade, essa persistência, e ela se torna uma pessoa teimosa, sobretudo teimosa. Então daí eu lembro que numa dessas aulas eu fiz uma diferenciação entre o que é teimosia e o que é persistência, porque eu já vi muitas pessoas confundirem essas duas coisas e são coisas separadas. Vale a pena só a gente, só relembrando, o teimoso é aquela pessoa que faz de uma maneira e ela não se abre para o novo. Então ela continua fazendo aquilo daquela mesma maneira, que é um resultado diferente, não vai ter um resultado diferente. Já o persistente, não. O persistente é aquele que reavalia a posição dele, reavalia a condição, e aí quando ele tenta novamente, ele tenta sob uma nova ótica. Então é uma pessoa persistente, ela está fiel ao fio da ação, então ela não abandona a ação. Então essa fragilidade é uma fragilidade masculina, que é uma energia masculina mal trabalhada, e ela faz isso, ela torna, é o que a gente chama hoje, a gente percebe, eu já ouvi falar essa expressão assim, a nossa juventude hoje está afeminada. Eu entendi a expressão, porque a pessoa que disse isso, ela não estava falando sobre sexo, ela estava falando exatamente sobre essa frouxidão. Podem perceber, aliás, na dia das moças em idade de casar, né, porque vão ter trabalho para arrumar a menina aí, porque uma boa parte está exatamente sobre essa energia, porque é uma energia de frouxidão. Então a pessoa é frouxa, é indecisa, não é? Ela não tem iniciativa, e nesse terceiro aspecto, ela não tem persistência, não tem tenacidade, ela não vai, ela desiste fácil, qualquer obstáculo ela desiste. Isso é falta de uma energia masculina, de trabalhar a energia masculina. Muito bem. Falta do feminino, a falta do feminino, dentro desse aspecto energético. A falta do feminino vai tornar essa pessoa estúpida, a pessoa grosseira, agressiva, violenta, uma pessoa que guarda rancor, ela costuma guardar mágoa, é uma pessoa rígida, então ela está fechada, ela não se abre para o novo, ela não aceita uma nova ideia, uma opinião que seja diferente da dela, então ela já parte para a rigidez. Isso é fácil entender. As pessoas que acompanham a internet, YouTube, ou que tem canal, vão perceber qualquer coisa, Facebook, Instagram, a pessoa entra com um comentário, são os haters, então tem um nome nisso. As pessoas entram, são odiosas, ela entra, ela não concorda com você, ela já te xinga, o que é isso na verdade? Isso é uma energia masculina mal trabalhada, porque o rancor que ela tem é uma violência, uma agressividade, né? Então, como ela não trabalhou essa energia feminina, está faltando trabalhar o feminino nele. Então aquilo que é a massa, aquilo se torna grosseiro, aquela energia de peso, de força. Então a força, que não é só a força física, a força também é uma força energética, ela canaliza isso de uma forma equivocada. Então ela canaliza contra o outro. Então ela sai, fala mal de todo mundo, fala mal do governo, fala mal do pai, fala mal da mãe, tá? Mas são os que põem comida na mesa, né? Fala mal dos amigos, fala mal do professor, fala mal do professor de filosofia. É um pecado mortal, né? A gente sabe disso, né? Não há clemência, né? Fala mal do professor de filosofia, com certeza é inferno sem estágio, né? Ad eterno. Então, voltando, então é isso, né? A pessoa é agressiva, a pessoa é odiosa, ela está magoada com todo mundo. Então ela sai no trânsito, você não deu uma seta, ou você fez
uma curvinha um pouco mais, né, ou freou um pouquinho para olhar o número da casa, para olhar uma loja, nossa, ele já está atrás buzinando, xinga, manda você ir lá para o tanque, manda você ir lá para o fogão, não é assim? Olha, o que acontece com essa pessoa? Falta trabalhar o elemento feminino nela, falta equilibrar o elemento masculino e feminino. E ela acha que está tudo bem com ela, que o outro que está errado, né? Então é verdade isso. E o equilíbrio dessa força, onde está o equilíbrio dessa força? O equilíbrio dessa força é a pessoa firme. Uma pessoa firme é absolutamente diferente de uma pessoa totalitária. Por quê? Porque ela é senhora de si, ela está em equilíbrio. Quando ela está em equilíbrio, ela sabe o que ela quer. Então, se ela sabe o que ela quer, ela diz assim: olha, eu preciso daquilo, mas ela já estudou, ela tem equilíbrio, ela já ponderou, ela já fez um movimento yin para dentro, ela já avaliou, ela já consultou outras pessoas. Isso é o movimento yin e o movimento yang em equilíbrio. Então, quando ele faz o movimento yang, eu digo, isto é o imperativo, faça isso, é para fazer. Por quê? Porque ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo. Né? Imagina isso, que lindo, não é? Eu sei que muitas pessoas se identificaram, né? Porque são firmes, são respeitosas, pessoas sensíveis, flexíveis. Parabéns, você está em equilíbrio, está trabalhando bem, está somando ao mundo, né? Mas, gente, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas, longe disso, estão num profundo desequilíbrio, né? Daí nasce o machismo, a masculinidade desvirtuada, onde o homem acha que ser másculo é falar palavrão, é bonito. Olha se isso tem a ver com energia masculina, isso tem a ver com coisas baixas, chulas, isso tem a ver com comportamento degenerado. Ela acha, o homem, ele não se cuida exatamente por não trabalhar o elemento feminino nele, né? Porque a mulher é cuidado, o aspecto feminino, né? O aspecto feminino, digo mulher, o aspecto feminino. É o cuidado. Gente, o homem tem que ter cuidado consigo, ele tem que cuidar da pele, cuidar do cabelo cortado, ele tem que cuidar da sua higiene, ele tem que cuidar da roupa que veste. Isso é um homem elegante. Um homem elegante. Né? A elegância tem a ver com o equilíbrio dessas duas forças. Tem a ver com o equilíbrio da mulher, ou do elemento feminino que está dentro de você. Daí, como eu disse, repito, isso não tem nada a ver com sexo. Se você trabalha o seu elemento feminino, você se torna uma pessoa melhor. Ora, então, desculpe, eu vou tomar mais uns 2, 3 minutinhos aí do seu tempo, mas eu sei que eu estou somando, com certeza, é por isso que estou aqui, fazendo esse trabalho masculino, que é o yang. No entanto, eu já fiz o trabalho feminino, que foi preparar o material. Olha isso. Então eu trabalho no equilíbrio. Valmir, mas e aí o homem que está aí ouvindo, né? Ou a mulher que quer indicar isso para o marido, para o irmão, para o amigo? O que eu faço, Valmir? Estou em desequilíbrio. Eu vou dar umas dicas para você. Como que você faz para trabalhar a energia feminina, né, o ânima que está dentro de você? Há muitas formas. Vou falar de algumas coisas. Aprenda a tocar um instrumento. Pode ser a voz. Nós temos um coral aqui na escola. Participar do coral. Você vai estar trabalhando a tua energia feminina. Aprenda a tocar um instrumento. Pode ser qualquer um. Mas eu não quero então aprender o eurofone ou aquilo que é masculino. Não, a música trabalha o elemento feminino. Daí que a música, ela deveria estar em todos os estágios da educação. De 1 a 120 anos. Música, boa música. Valmir, o que é boa música? Eu acabei de gravar, você vai buscar aí no canal, eu gravei uma aula inteira só sobre música, o efeito da música. Quer outra coisa?
Aprenda artes, a pintar. Venha aprender sommelier. Temos aqui sommelier da escola. Sommelier. Uma vez por mês aqui a nossa sensei, maravilhosa, ela vem aqui nos ensinar a arte do sommelier. Nossa, a arte é importante. Sim, você vai trabalhar esse elemento feminino teu, sensei Sueli. Cuide de planta, cuide do seu jardim, cuide de orquidário. Nós temos um orquidário aqui na escola e eu tenho esse privilégio de ser um dos cuidadores, eu, o Vinícius, né? Nós temos esse privilégio de cuidarmos do orquidário. Então, quando você lida com uma orquídea, é maravilhoso uma planta, não só orquídea, qualquer planta, um jardim, você está trabalhando o elemento feminino. O que mais? Poesia, arte de uma maneira geral, teatro, poesia, literatura, você está trabalhando o elemento feminino. É claro, né, que isso é todo um composto de uma educação, né? Eu estou tentando aqui fazer um remendo, tá ok? Um remendo para aquelas pessoas que, porventura, vão se sentir desequilibradas. Trabalhem essas coisas, vocês vão perceber. Eu vou só citar aqui para fechar, para quem quiser pesquisar. Eu como artista marcial, praticante do Iaido e outras artes marciais que eu já pratiquei, eu me deparei um dia nos meus estudos com um samurai, eu diria que o maior samurai que já houve na história, o Miyamoto Musashi. Pesquisem isso, Miyamoto Musashi, 2 S, S-H-I no final. Procure na internet e você vai achar, tem livros sobre ele, etc. E, aliás, que ele escreveu também. Musashi, ele participou de muitas contendas, né? Luta de samurai com espada, e nunca perdeu uma. Nunca perdeu uma. Ou seja, não morreu em combate, morreu de outras causas. E eu, estudando a biografia dele, qual uma das práticas que ele fazia? Suie no Shodo, que é a arte da escrita na japonesa. E ele fazia sumie também. Sumie. E por que ele fazia isso? Nossa, mas um samurai, né? O samurai é absolutamente masculino. Ora, o masculino dele, ele percebeu que o masculino dele só tinha valor, estava em equilíbrio quando ele trabalhasse o feminino. Então ele praticava o sumie, ele praticava o shodo também. É muito interessante, né? Outra arte, o ikebana, arte japonesa, e tantas outras coisas, né? Mexer com flor. Isso vai trabalhar o seu elemento feminino. E você vai perceber que você vai começar a ficar mais sensível, as coisas vão se abrir melhor para você. Você vai ficar menos arrogante, menos violento, né? Você vai ficar mais paciente com as pessoas, você vai desenvolver uma energia de acolhimento com as pessoas. Imagina um pai, né, ter esse poder de acolhimento, a gratidão. Você vai desenvolver todas essas energias, tá bem? Valmir, se eu não praticar todas essas coisas, vem aqui na academia que tem tudo isso que eu falei, tá ok? E mais ainda, tá bem? Bom, espero então que essas poucas palavras, essa aula, essa videoaula tenha aí tocado o seu coração, tenha somado alguma coisa. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de indicar para os amigos, vamos ajudar a crescer o nosso canal, né? Se inscrever no canal, etc. Tá bem? Então, muita paz, muito obrigado.